Bem, para uma fenda circular, o padrão de difração observado em uma parede tem essa imagem. Aqui no centro tem o máximo central e no centro da figura aqui, nessa posição aqui, tem o máximo de intensidade de luz, porque é onde ocorre a quantidade maior de interferências construtivas. Aqui, esse disco aqui é chamado disco de Ayre, né? Aqui temos o primeiro mínimo de difração, o primeiro máximo depois do máximo central, mínimo, máximo e assim por diante. No slide seguinte, eu fiz uma figura aqui representando alguns parâmetros para medições. Então nós temos aqui a fenda circular de diâmetro B. Aqui nós temos o disco de Ayre de raio Y, o primeiro mínimo, depois aqui o primeiro máximo e assim por diante. Aqui θ é o ângulo formado aqui desde da fenda circular, compreendido entre o centro da figura de difração e o primeiro mínimo. Esse então é o ângulo θ. E seno de θ é igual a 1,22 lambda sobre B. Para a fenda retangular, esse 1,22 seria igual a 1, esse fator. Não existe o 1,22. Esse 1,22 aparece para a fenda circular por causa da geometria e ele é demonstrável, mas a dedução desse fator é complexa e nós não vamos mostrar aqui. Então, nós temos aqui uma relação do ângulo θ com o comprimento de onda e o diâmetro da fenda. Aqui nós temos esta figura representando a intensidade. Então, a intensidade máxima de luz é no centro, que é onde ocorre esse pico. Depois aqui nós temos um mínimo de intensidade e aqui o primeiro máximo de intensidade. Aqui está o disco de Ayre de raio Y. A fórmula a gente viu que é essa daqui. E aí nós temos que, se aqui está a fenda e aqui está o anteparo, a uma distância d, então esse ângulo θ é dado onde y é o raio do disco de Ayre, né? Esse y aqui depende então da distância. E a tangente de θ é igual a y sobre d. Mas como em termos de resolução de imagem, o θ é sempre muito pequeno, o θ tratado, a tangente de θ fica muito equivalente, muito próximo de seno de θ. E aí então a gente pode substituir aqui o seno de θ por y sobre d. E aí a gente fica com esta equação, y igual a 1,22d lambda sobre b. É interessante notar então que para se a gente tem uma fenda aqui, uma mesma fenda, ou seja, a mesma largura B e o mesmo comprimento de onda, o θ é sempre uma constante, de modo que o y varia com a distância que está da fenda, com d. Se d é muito grande, na medida que d aumenta, o y aumenta muito. E é importante notar que os nossos olhos têm na pupila uma fenda circular. E tudo que nós vemos, a luz que é proveniente dos objetos, forma em nossa retina um disco de Ayre, ou uma figura de difração. Então, se estamos longe de uma parede, a gente tem uma imagem de baixa resolução. Quando você se aproxima da parede, a gente vai observando mais detalhes do relevo da parede, tá? Porque isso vai aumentando a resolução. Então, na medida que o D diminui, você tem um Y cada vez menor, e aí quando o Y é menor que a separação entre dois pontos, nós vemos uma resolução. E nós vamos entender isso com os slides seguintes.
Esta imagem mostra que se estamos perto dos faróis de um carro, nós podemos ver a resolução dos dois faróis. Aqui então a resolução. Na medida que nos afastamos dos faróis, aqui a gente vê que está fracamente resolvido. Mal dá para perceber que tem dois faróis. E se a distância for maior, então nós vemos apenas um, nós não temos mais a resolução. Isso porque os dois faróis aqui nesse caso estão dentro do disco de Ayre, da figura de difração, através da qual nós observamos as imagens através da nossa pupila. Agora nós vamos procurar entender o critério de resolução de imagem de Heilig. Aqui nós temos então duas figuras de difração resolvidas, né? Eu posso identificar dois pontos. Cada ponto da imagem é um disco de Ayre de raio Y. Então aqui nós vemos a resolução desses dois pontos separados por uma distância 2y, y até aqui e y até aqui. Então há uma separação de 2y e em termos de intensidade fica com essa forma, o gráfico, né? Agora, quando nós aproximamos os dois pontos, veja que aqui ainda dá para perceber que há dois pontos separados, porque tem esse contorno aqui. Então, nessa situação, a separação entre os dois pontos é igual ao raio do disco de Ayre, que é igual a y, a separação entre os dois pontos. Então, esses dois pontos estão resolvidos minimamente pelo critério de resolução de Heilig. Daí, então, a gente sabe como calcular o y, que é igual ao raio do disco de Ayre, que é 1,22 d lambda sobre b. É importante notar que o olho humano contém a pupila, que funciona como a fenda circular. Assim, quando a luz é refletida em um objeto, por exemplo, uma pequena esfera, e vem para dentro do olho, passando pela fenda circular da pupila, é projetada na retina uma figura de difração vindo dali, porque os raios sofrem difração. A luz que refletiu em outro objeto próximo também forma uma outra figura de difração. Nesse caso, como a gente vê pelas intensidades aqui, esses dois pontos, esses dois objetos estão sendo resolvidos e são possíveis de serem identificados pela visão humana. No entanto, se eles se aproximarem mais um do outro, vai chegar a situação que o máximo de difração de um deles coincide com o mínimo do outro. E aí você tem o critério de mínima resolução, pelo critério de Heilig, né? Agora, se eles se aproximarem ainda mais, aí você não satisfaz esse critério de mínima resolução e os dois pontos, os dois objetos não podem ser resolvidos, não pode ser visto separadamente, você vê como uma coisa só. Para entender melhor esse critério de resolução de imagens, vamos fazer alguns exercícios do livro da Okuno. Esse aqui é o exercício 11 do capítulo 17. Um astronauta em órbita a uma altura de 240 quilômetros disse que podia identificar as casas da cidade enquanto passava sobre elas. Pode-se dar critério a isso, crédito a isso? Suponha lambda igual a esse valor e o diâmetro da pupila do astronauta aí igual a 1 milímetro. Então, vamos calcular o valor de y, que é o princípio de mínima resolução. A separação entre os dois pontos deve ser igual a y, que é o raio do disco de Ayre.
E como nós sabemos calcular o raio do disco de Airy usando aquela fórmula, 1,22 vezes d, que é igual a 240 mil metros, vezes o comprimento de onda, dividido pelo diâmetro da pupila, que é de 1 milímetro. Fazendo o cálculo, deu 161,04 metros. Isso quer dizer que a resolução que ele pode resolver aí seria 161 metros. Então, uma casa ficaria dentro do disco de Airy e, portanto, não seria resolvida. Ou seja, 161 metros é maior do que o comprimento de um campo de futebol. E para que ele observasse as casas, seria necessário que as casas fossem maiores do que 161 metros. Agora vamos ao problema seguinte, que é o problema 12. O diâmetro da pupila de uma águia mede 4 milímetros. A 1 quilômetro do chão, essa águia em voo consegue enxergar um rato de 4 centímetros de comprimento? Considere lambda igual a esse valor. E aqui é uma observação. O diâmetro da pupila da águia pode chegar a 9 milímetros e a do homem até 5 milímetros. Mas tem uma outra coisa. No homem, a pupila do homem pode chegar a 5 milímetros, mas depende da situação. Onde há muita claridade, a gente não consegue abrir a pupila com um diâmetro de 5 milímetros, porque entra muita claridade e a gente fica com a visão ofuscada. E aí precisaria então fazer uma análise do olho da águia, se quando tem bastante claridade, ver quanto que ficaria, quanto atingiria o diâmetro da pupila do olho da águia. Porque certamente a águia tem uma visão melhor que a do homem, né? Então vamos calcular aqui o y, que é 1,22 vezes a altura, que é 1 km, 1000 metros. Aqui está o comprimento de onda da luz que ele pediu para considerar. E o diâmetro da pupila da águia é 4 milímetros. Isso deu um y igual a 16,78 centímetros, o que quer dizer que a águia não consegue enxergar esse rato, porque o rato tem apenas 4 centímetros. Ela poderia observá-lo se ele tivesse um tamanho maior do que este. Aí eu fiz o cálculo para se um rato, vamos supor que fosse um rato que a gente colorisse ele de azul, e aí será que a águia veria esse rato? Ainda não, mas o y diminuiria, né? O rato poderia ser menor, com 12,2 centímetros, né? A partir desse tamanho, a águia poderia enxergá-lo. Aqui fica uma demonstração também que a resolução de imagem depende da frequência ou do comprimento de onda, né? Como está escrito aqui. Isto demonstra que a resolução de imagem aumenta com a frequência. Mais um exercício. Qual a distância máxima em que um telescópio pode estar da Terra para visualizar uma bola no solo, considerando que a bola tem 20 centímetros de diâmetro e a lente do telescópio tem 1 metro de diâmetro? Supõe que a bola seja azul, comprimento de onda da luz azul igual a 400 nanômetros. Assim, agora nós vamos achar a distância. O y aí, então, é o diâmetro da bola, que é 0,2 metros, 20 centímetros. Aqui está o comprimento de onda da luz azul e o diâmetro da lente do telescópio. Então nós chegamos que a distância desse telescópio pode estar a 409,8 quilômetros e ele conseguiria ver essa bola no solo. E agora um exercício do Halliday. Encontre a separação de dois pontos na superfície da Lua que podem ser resolvidos pelo telescópio de Monte Palomar,
que tem 5,1 metros de diâmetro, assumindo que essa separação é determinada por efeitos de difração. A distância da Terra à Lua é de 3,8 vezes 10 a 5 quilômetros. Assume um comprimento de onda de 550 nanômetros para a luz. Aí nós podemos então calcular o y, que deu 50 metros. Ou seja, para observar alguma coisa na Lua, mesmo com um telescópio poderoso como esse, com uma lente de 5,1 metros de diâmetro, ainda precisa haver uma separação de 50 metros. Ou seja, precisaria ser uma nave espacial, né, que poderia medir até 5 metros, né, ficaria bem aquém, não poderia ser observada. Só uma coisa grande, né, como com 50 metros de comprimento, e daí maior que isso, né, poderia ser observado por esse telescópio. É interessante que o pessoal já construiu lentes de telescópio de até 8 metros ou mais. Aí eles notaram que há um problema de foco, como no olho ocorre o astigmatismo, quer dizer, o foco em diferentes orientações não cai no mesmo ponto. Isso porque o telescópio com uma lente tão grande sofre interferência por causa das distorções físicas da lente. Daí o pessoal conseguiu fazer um mecanismo com motores ligados, né, ao longo da lente, com muitos motores, para fazer essa correção. Então, um pequeno feixe de luz provoca é jogado sobre a lente e é observado como esse feixe de luz chega no foco. Daí, quando os feixes não chegam no foco nas diferentes direções, o sistema aciona os motores para fazer a correção, de modo que o foco dessa lente digamos, corrigido o tempo inteiro. E assim, essas lentes acabam funcionando e tendo uma resolução muito melhor.